Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Amém. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo. Essa passagem aqui, Romanos 8, versículos 1 a 11, lida com uma diferença importantíssima entre o salvo e o não salvo. É importante notar e saber que nesse mundo existe só dois tipos de pessoas: os salvos e os não salvos. Podemos dizer isso de outra forma: pessoas indo para o céu e pessoas indo para o inferno. Podemos dizer pessoas que têm Jesus e pessoas que não têm Jesus. Só esses dois tipos. Isso quer dizer que aqui hoje à noite, nesse prédio, nesse salão, aqui existe só dois tipos de pessoas: os salvos e os não salvos. Você ou é salvo, ou você não é salvo. E aqui ele enfatiza uma grande e importante diferença entre o salvo e o não salvo. E podemos reduzir essa diferença, ou resumir essa diferença, para uma sentença. O que era impossível para o não salvo se tornou possível para o salvo. Eu gostaria de falar isso de novo para vocês. O que era impossível para o não salvo se tornou possível para o salvo. Eu vou pregar isso, mas eu gostaria de dar a lista para vocês. É impossível o não salvo, número 1, cumprir a justiça da lei. É impossível. Número 2, é impossível o não salvo se sujeitar à lei de Deus. Número 3, é impossível o não salvo agradar a Deus. Número 4, é impossível o não salvo ser de Deus. Número 5, é impossível o não salvo ter espírito vivificado. E a última coisa, é impossível o não salvo ressuscitar. Essas coisas são impossíveis para a pessoa não convertida, o não salvo. E nós precisamos reconhecer isso. Agora, falando isso para vocês, precisamos considerar a causa dessa transformação. O que causa isso? O que dá essa possibilidade para o salvo? Não é, preste atenção, não é determinação humana. Isso não vem por alguém decidir algum belo dia, eu vou seguir uma igreja. Não. Não vem por meio de uma determinação humana, uma vontade humana. Também não vem do moralismo. O moralismo é basicamente viver uma vida considerada boa e moral para a sociedade. Moralismo não é isso. Você não ficou convertido, você não é salvo por decidir ser moral. Frequentar a igreja, tratar bem as pessoas. Não. Não é nenhuma atitude de compromisso. Agora eu vou ficar firme. Agora eu não vou faltar nos cultos. Agora eu vou levar a sério essas coisas. É bom ficar assim, cheio de compromisso. É bom. Mas você não é convertido, você não é salvo, você não é transformado por causa disso.
Não é isso que nós estamos enfatizando. Todas essas coisas que eu mencionei agora, determinação humana, moralismo ou uma atitude de compromisso, são coisas naturais. Todo mundo naturalmente consegue possuir essas coisas e realizar algo através dessas coisas, mas nenhuma dessas pessoas, tendo só essas coisas, é salva. Ainda não é salva. A causa da diferença que eu estou falando hoje à noite, essa diferença de ser uma pessoa que não podendo fazer algo, era impossível, e agora essa coisa mudou para o possível. A causa disso, na vida do salvo, é o Espírito Santo de Deus na vida do salvo. Em outras palavras, nós não estamos falando de algo natural, estamos falando de algo sobrenatural. É a diferença entre um bombeiro que entra no fogo e ele sai do fogo salvando uma vida do fogo de um prédio que tem um incêndio, e você vê aquele bombeiro e você fala, olha, esse é o meu herói. E a pessoa que sabe voar, ele é super-homem, ele é um super-herói. Vocês percebem a diferença entre um herói e um super-herói? Hoje à noite eu não estou falando sobre um herói, eu estou falando sobre um super-herói, ou seja, eu não estou falando sobre algo natural que vem do ser humano. Irmãos, eu estou falando de algo sobrenatural. Uma mudança que vem de Deus na sua vida. E é somente o salvo que tem esse poder. Eu vou pregar essa mensagem aqui, Deus permitindo, nos poucos momentos que eu tenho, mas eu gostaria de levar os irmãos para Atos. Então vamos no Atos 1, por favor. Atos 1. E eu gostaria de ler para vocês versículo 8. Atos 1, 8. Diz aqui, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1:8 é prova que o Espírito Santo vem para habitar dentro de nós com poder. Com poder. Você percebe esse poder dentro de si? Você percebe isso? Se você é salvo, você tem esse poder. Não é brincadeira, não é boa pregação, é a verdade. Você tem poder sobrenatural se você é salvo. Agora vamos ver 6 coisas que se encontram aqui em Romanos 8. 6 coisas, não vou gastar todo o nosso tempo aqui hoje à noite, pregando até meia-noite. Eu vou pregar rápido, mas vamos ver 6 coisas aqui hoje à noite. Uma coisa que você pode fazer agora que você é salvo, e isto só pelo Espírito Santo, você pode cumprir a lei. Cumprir a justiça da lei. Note aqui, Romanos 8, diz aqui em versículo 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Antes de ser salvo, você não conseguiu cumprir a justiça da lei de Deus. Você tentava fazer coisas certas, mas havia sempre algum tipo de iniquidade, egoísmo, soberba, ganância, algo errado em cada decisão sua. Toda a sua moralidade tinha corrupção. E na verdade, veja bem, se a primeira coisa que todo ser humano deve fazer é receber Jesus, mas antes disso você fala, não, mas eu vou na igreja, eu vou orar, eu vou me batizar, isso, vou fazer aquilo, antes de receber Jesus, então toda aquela religiosidade é pecado.
As suas orações são pecado. Sua leitura bíblica é pecado. Sua presença na igreja é pecado. Você fala amém, é pecado se você não é salvo. Note o que a Bíblia diz aqui em Isaías 64, por favor. Nós vamos voltar sempre para Romanos 8. Então mantenha o dedo em Romanos 8, mas diz aqui em Isaías 64, versículo 6. Isaías 64, 6 diz: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Se você quiser, você pode colocar aqui a palavra justiças, você pode colocar as palavras boas obras. Ele diz aqui que as boas obras, ou seja, as justiças que nós fazemos sem o Espírito Santo dentro de nós, são trapo da imundícia. E você pode, por exemplo, imaginar uma ferida cheia de pus no seu braço, e você coloca um pano por volta daquela ferida cheia de pus. Mas quando você tira o pano do braço, esse trapo é nojento ou não? Muito nojento. E você vai fazer o quê? Você vai limpar o rosto com aquilo? Você vai limpar o rosto do seu filho com aquilo? Não, você vai... Espero que não, né? Não sei, talvez alguém, mas eu acho nojento. Pus é nojento. Sangue velho é nojento. Você vai jogar fora? Não vai jogar fora? Você vai jogar fora. E ele diz que as nossas justiças são trapo da imundícia. Deus está... Então, em outras palavras, as boas obras do não salvo são uma abominação a ele. Não, mas de que ser homossexual, ou mentir, ou sei lá, cometer blasfêmia é abominação. Sim, só que também ser religioso sem ser salvo é também abominação. Deus não se interessa nas orações do perdido que continua na rebeldia do pecado. Não é? Deus não quer religiosidade. Então, quem consegue cumprir a justiça da lei? Somente o salvo. Somente aquele que se arrependeu e recebeu Jesus pela fé, vai poder receber o poder do Espírito Santo. E Deus fala: agora eu aceito as suas boas obras. Agora você pode me servir. Em outras palavras, não existe boa obra nenhuma que vai salvar as nossas almas. De jeito nenhum. A Bíblia diz em Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de nós, não vem pelas obras. Não é verdade? Não vem pelas obras. Mas vamos continuar, vamos voltar para Romanos 8 e ver versículos 5 a 7. Segunda coisa que nós podemos fazer pelo Espírito Santo, e somente pelo Espírito Santo, nós podemos nos sujeitar para a lei de Deus. É um poder sobrenatural contra a rebeldia do nosso pecado que nos leva a poder nos sujeitar para a lei de Deus. Note aqui, Romanos 8, versículos 5, 6 e 7. Porque os que são segundo a carne, os não salvos, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, a nossa carne, ele diz aqui, naturalmente vai para a morte, não vai para a vida e paz. Então, o não salvo só tem a carne. Ele não tem o Espírito Santo de Deus. Então, a única inclinação do não salvo é o que leva para a morte. Então, o não salvo não consegue se sujeitar à lei de Deus. Note versículo 7. Porquanto a inclinação
da carne é o quê? Inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, ou para a lei de Deus, nem em verdade o pode ser. A nossa carne, sem o Espírito Santo de Deus, não vai aceitar as demandas da lei de Deus, vai ficar um coração duro e fala, não, eu não vou fazer tudo que a lei me manda, é a minha vida. Essa é a reação rebelde dos nossos corações. E é a única coisa que o não salvo tem. A única coisa. E cada vez que nós obedecemos a nossa carne, nós estamos deixando a carne ter mais influência nas nossas vidas do que o Espírito. Ou você nunca foi salvo e a única voz que você tem dentro de si é a carne. Porque a salvação nos dá uma eternidade com Deus e também a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. É isso que a Bíblia fala. Então nós estamos lidando com a diferença entre o salvo e o não salvo. O que o salvo pode, o que é possível para ele, não é possível para o não salvo. E nesse caso, é só o salvo que consegue se sujeitar à lei de Deus. Agora, versículo 8, diz o seguinte: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, a terceira coisa que o salvo pode fazer, o salvo, amém, o salvo pode agradar a Deus. Agradar a Deus. Não, olha, irmãos, isso é bom, tipo, quem aqui você sabe que você é fraco, e falho, e errado, você é um pecador, você merece o inferno, você sabe disso. Você pode levantar sua mão, eu também, amém, é verdade. Eu. Mas ao mesmo tempo, pelo Espírito Santo de Deus, que entrou em mim, que me salvou, Ele faz com que as minhas obras possam agradar a Deus. Em outras palavras, a minha vida cristã pode trazer um sorriso para o rosto de Jesus. Não é precioso isso, pensar nisso? Que Ele pode ver a minha vida tão limitada, tão finita. Ele pode falar, eu me agrado dele. Ele realmente está fazendo a minha vontade. Eu não tinha isso antes de ser salvo. Diz aqui, portanto, os que estão na carne, ou seja, os não salvos, não podem agradar a Deus, porque não têm a habilidade de andar segundo o Espírito. É impossível, porque não tem o Espírito Santo. Número 4. Somente o salvo pode ser de Deus. Somente o salvo pode ser de Deus. Note aqui Romanos 8, versículo 9. Diz aqui, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, de Cristo, esse tal não é o quê? Não é dele. Se o Espírito Santo não está em alguém, essa pessoa não é de Deus. Essa pessoa não é salva. Tem pessoas que acham que você faz boas obras, você se batiza, e mais para frente o Espírito Santo entra em você. Segundo essa passagem aqui, se você não tem o Espírito Santo, você nem é de Deus. Mas então, pastor, se alguém não é de Deus, é de quem? Boa pergunta, vamos ver, João 8, por favor. João 8. E vamos ver o que a Bíblia diz aqui, em João 8, Jesus pregando aqui, e ele diz aos não salvos, em João 8, 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Se você não é salvo, preste atenção, se você não é salvo, segundo João 8, 44, segundo as palavras de Jesus, se você não é salvo,
você não é de Deus, você é do diabo. Você é do diabo. A Bíblia diz que o diabo aqui, ele é homicida. Vocês entendem? Eu quero que vocês pensem comigo. Vocês entendem que a rebeldia que em todo o coração aqui hoje à noite é capaz de crucificar Jesus de novo. Vocês entendem isso? A rebeldia no meu coração, sem o Espírito Santo, é tão maldita, tão maldosa, que se eu a rebeldia do meu coração, eu crucificaria Jesus de novo. Eu. É verdade? Essa é a rebeldia que o não salvo tem. Não consegue agradar a Deus, nem é de Deus. Jesus vem e apresenta a luz da lei, apresenta a luz de Deus, e o rebelde fala, não, eu não aceito tudo isso. Eu posso aceitar algumas coisas, mas nem tudo isso não é para mim. É louco isso. E às vezes eu prego certas coisas e a pessoa fala para mim, isso é louco. Sabe por que é louco? Porque sem o Espírito Santo, tudo é louco que é de Deus, porque nós somos do diabo sem o Espírito Santo. Mas na hora que você recebe Jesus, o Espírito Santo entra em você. E note que a Bíblia diz aqui em Romanos 8, 9, diz que ele vem para habitar em nós. O endereço do Espírito Santo, então, é Pastor John. Ele está aqui. Amém, é isso mesmo. E se você é salvo, o endereço do Espírito Santo é seu nome, você é o templo do Espírito Santo, ele habita em você. Alguém deve dizer amém, porque eu acho bom isso, é amém. Fabiana, dá um amém aí, por favor. Obrigado, Fabiana, estava esperando eu falar. Não. Amém, isso mesmo. Somos salvos, temos o Espírito Santo dentro de nós, então ele habita em nós. Eu sou dele. Mas também, número 5, o salvo, e somente o salvo, tem espírito vivificado. Note aqui Romanos 8:10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. E note a palavra espírito aqui. A letra minúscula é nosso espírito. Vamos juntar Romanos 8:10 com Efésios 2:1. Então vamos para Efésios, por favor, no Novo Testamento. E ver esse daqui. Efésios 2:1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Pelo que eu entendo, teologicamente falando, quando Adão e Eva pecaram, que era o primeiro pecado da humanidade, eles morreram instantaneamente, mas era algo espiritual. O espírito da tricotomia do homem, que é espírito, alma e corpo, o espírito de Adão e o espírito de Eva morreu. Então ele só tinha algo que envolve emoções, etc., e o corpo que é carnal e cheio de pecado e que faz fazer coisas erradas. Quando o Espírito Santo entra em nós, ele vivifica esse espírito e você volta a ser uma tricotomia. Espírito, alma, corpo. Você não tinha vida, e agora você tem, ele diz aqui, Efésios 2:1, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então você tem algo ativo e vivo dentro de você, agora que você é salvo. E preste atenção, eu posso pregar essa mensagem mil vezes para alguém que não é salvo, e a pessoa não salva não vai compreender essas coisas, não vai ver a importância dessas coisas. A pessoa pode até chegar a perceber, olha, vocês têm algo que eu não tenho. Mas é impossível o não salvo coisas e ficar, é isso mesmo, é isso mesmo. Não, porque não tem, nunca passou por isso. Não entende isso.
os grandes avivamentos e grandes despertamentos dos tempos antigos, sabe qual era o assunto dos pregadores? Era esse novo nascimento pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, nós não estamos falando doutrinas de igreja ou usos e costumes de igreja, nós estamos falando sobre uma nova vida que vem sobrenaturalmente pelo Espírito Santo na hora que você recebe Jesus como seu Salvador. E o não salvo não entende isso. O não salvo fica talvez assim. Essas pessoas ficam tão animadas, ficam vindo aos cultos assim, mas por quê? Mas nós sabemos, é a nossa experiência. Mas é uma experiência espiritual, então é invisível, então o não salvo não entende e fica ouvindo. Nossa, esse pessoal é meio estranho, hein? Tipo, não sei. Mas para mim não, porque eu sei o que aconteceu dentro de mim. Eu sou transformado. Para mim, a maior prova que Jesus é real, o Salvador, o Filho de Deus, é o novo nascimento que eu experimentei. Para mim, você pode mostrar todas as provas científicas que existem, mas eu sei que eu sou salvo, que o Espírito Santo habita dentro de mim. Eu sei disso. E por causa disso, eu quero que todo mundo tenha a mesma experiência. Porque eu posso certas coisas que antes eu não podia. Algo aconteceu aqui. E agora eu tenho o Espírito vivificado. E isso nos leva para a última coisa hoje à noite. Romanos 8, voltando para Romanos 8. Também, somente o salvo vai ressuscitar para a glória. Note que versículo 11 diz, e se o Espírito, falando do Espírito de Deus, daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também, vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Então, em outras palavras, quando você morre, e vai acontecer, todos nós vamos morrer. É inescapável. Hebreus 9, 27. É para todo mundo morrer se o arrebatamento não acontecer antes. Mas se você é salvo, o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus vai ressuscitar o seu corpo. Mesmo Espírito Santo. Não, irmãos, nós não merecemos isso não. Mas como eu falei, a salvação não é natural, não é de nós. A salvação é sobrenatural, é do Espírito Santo. Na hora que você recebe Jesus como seu Salvador, você coloca sua fé total nele. E naquele momento, o Espírito Santo entra para habitar. Como a Bíblia diz, se vocês quiserem ver mais uma vez, em Efésios 1, versículo 12, diz aqui, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é a penhor, ou seja, a garantia da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Se você percebe a presença do Espírito Santo de Deus, exaltando Jesus dentro de você, levando você a querer servir a Ele, honrar o nome dEle, você percebe Ele é uma testemunha dentro de você, dizendo, você é salvo, você é de Deus, você é meu filho, eu habito dentro de você. É isso que o Espírito Santo está fazendo dentro de nós. Note aqui, ele diz, Ele é o penhor, a garantia da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Então, é impossível o não salvo andar segundo o Espírito, porque ele não tem. Mas, irmãos, nós temos Ele. Nós podemos cumprir a justiça da lei.
Nós podemos nos sujeitar para a lei de Deus. Nós podemos agradar a Deus. Nós podemos ser e somos de Deus. Nós temos Espírito vivificado e um dia nós vamos ressuscitar pelo Espírito Santo de Deus.